E aí, galera, tudo bom com vocês? Cara, esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu tava pensando, eu fiz alguns roteiros de alguns vídeos meus. Só que, cara, sei lá, eu vou fazer um vídeo diferente, meio que sem roteiro, conversando com vocês sobre um assunto, sobre perseverança, sobre provação, sobre momentos difíceis, sobre como se posicionar mediante a mediante a todos esses momentos, né, que a gente vem passando, momentos complicados. E vamos lá, um vídeo que eu tô fazendo bem na madrugada, agora acabou de dar meia-noite. E como texto base, quero compartilhar com vocês. Estou com a Bíblia aberta aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 em diante, é onde nós vamos fazer a nossa meditação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem muita coisa que podemos tirar desse texto, tem muita coisa que a gente pode refletir sobre isso. Talvez seja um vídeo longo, né? Uma conversa que eu quero. Só me ajeitar aqui. Uma conversa que eu quero ter com vocês sobre isso. Eu acredito que seja importante. Beleza? Aqui temos uma carta que Paulo manda à igreja de Filipe, aos Filipenses. E o versículo 4, já estamos caminhando, é o último capítulo, estamos no finalzinho da carta. Então, Paulo aí já está dando aqui os conselhos, os últimos agradecimentos. E nós vemos que nesses últimos conselhos, na verdade falando, nós vemos um Paulo que encoraja os irmãos de Filipe a perseverar. Falando, parafraseando o texto, meio que dizendo, galera, vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por momentos de provações, porém, fique tranquilo, e mediante a isso. Se tudo ficar uma loucura, entrega a Deus, converse com Deus, que é a parte sobrenatural, espiritual, que você não pode alcançar, a parte ao qual não está sob o seu controle, Deus vai cuidar para você. Porém, a parte que é de nossa responsabilidade, nós devemos fazer. Porque nós, antes de entrar no texto, nós levamos muito isso como regra, o caso de, cara, eu vou apresentar o meu problema a Deus, eu vou apresentar a minha dor a Deus, eu vou apresentar o que eu tô passando a Deus e ficar tranquilo, relaxar, passear um pouquinho, conhecer outras pessoas, deitar numa rede, se balançar durante muito tempo. Nós temos como posso dizer, essa mentalidade meio que deturpada de como descansar em Deus. Nós pensamos, nós jogamos a responsabilidade para ele vai cuidar do meu problema e eu vou somente descansar, ficar tranquilo mediante a tudo. Só que isso é uma visão meio que errada, né, de como é realmente descansar em Deus. Primeiro, a Bíblia ela fala que o preguiçoso não tem vez. Aí já acaba com essa mania de ser preguiçoso, pensar que Deus vai resolver, que Deus vai fazer tudo no seu lugar e que você não vai fazer nada. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que fazer a nossa parte aqui na Terra e Deus vai fazer a parte dele. Então é uma colaboração. É claro que nós temos uma responsabilidade comparada com a responsabilidade de Deus muito menor, né? Mas é importante entender que o descansar em Deus é meio que agir com sabedoria. É você ter bagagem o suficiente. Nós vamos ler lá em Romanos capítulo 5 para a gente entender um pouco sobre isso depois. Mas é meio que você ter bagagem suficiente, sabedoria suficiente em Deus, em Jesus, para lidar com as situações. Porque uma coisa que você tem que ter, que é essencial para você lidar com as tribulações, com os momentos difíceis, é autocontrole. Isso mostra que você está equilibrado, mostra que você tem um certo equilíbrio, né? Não só na vida espiritual, mas na vida emocional, nas outras áreas da sua vida. E quando vem a dificuldade, você sabe a decisão que tomar baseada na sua experiência com o Senhor, na sua experiência em meditação e estudo da palavra, na sua experiência em buscar a sabedoria ao Senhor. E você sabe a decisão certa a se tomar mediante ao problema que
caminha em direção à palavra e à vontade de Deus, porque você conhece a vontade de Deus. Você não vai ficar perguntando, Deus, qual é a sua vontade? Não, você conhece, e é o seu dever conhecer a vontade de Deus que está explícita na palavra. Então, quando você passa por um momento difícil e você tem que descansar no Senhor nesse momento difícil, não é você entregar tudo a Ele e ficar tranquilo. É você entregar tudo a Ele e pedir sabedoria para tomar a decisão certa nesse momento. Se você não tem, você peça. Se você não tem, você pede. Beleza? Então, o capítulo 4 aí tem muitas coisas, nós vamos ler. O capítulo 4, versículo 4, e começa assim: Alegre-se, eu tô lendo a NVI, então se você tiver outra versão, acredito que não muda muita coisa. Eu vou até abrir aqui uma versão, a NVT, que eu acredito que é uma versão também que deixa bem mais claras as coisas, né? Vou colocar aqui em Filipenses capítulo 4, né? Beleza? A gente faz um paralelo. A NVI, aqui já coloca, né? Que a Bíblia que eu tenho aqui, eu gosto muito da NVI. Muitas pessoas falam que não entendem muito sobre ela, que ela tem algumas coisas que são difíceis de entender, mas eu gosto dessa tradução. Uma tradução que eu não me importo em ler, eu li muitos nela, então só vou marcar aqui para mim não me perder. Tá? Nós vamos ler o versículo 4 do capítulo 4, versículo 5, versículo 6 e o versículo 7. Talvez a gente veja outros versículos também, beleza? Então vamos lá. Ó, eu vou ler na NVT para ter um entendimento maior. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, diz: Alegre-se sempre no Senhor. Repito, né? Eu tô repetindo. É Paulo que tá repetindo. Alegre-se. Então, aqui tem um detalhe muito importante. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, e já começa dizendo no versículo 4, dizendo, galera, alegre sempre no Senhor. Esse sempre é acompanhado de qualquer circunstância. Então, voltando aqui, nós temos um alegre-se sempre no Senhor e qualquer circunstância. Então, já temos um prelúdio do que nós vamos encontrar nessa meditação, que é, se nós passarmos por problemas difíceis, nós devemos nos alegrar ao Senhor. Por quê? Pelas suas misericórdias, pela sua salvação, porque é digno de toda a honra e toda a glória. E mediante o problema que nós estamos enfrentando, Ele é Deus. Isso, cara, é isso que é descansar no Senhor. É você entender que o motivo da sua alegria, o motivo do seu prazer, da sua satisfação, está no Senhor, apesar de qualquer circunstância. Então, ele enfatiza isso no versículo 4, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se, alegre-se. É uma tarefa fácil? Não. Por experiência própria. Eu não sou o exemplo para falar para vocês que de superação. Eu entro em desespero muitas vezes, então só pela graça e misericórdia de Deus que eu às vezes consigo manter a calma. Nem sempre eu consigo manter a calma. Mas não é fácil. Você mesmo, se você passa por uns momentos complicados, né, da vida cristã, da vida normal, no mundo, crise financeira, desemprego, uma crise no relacionamento, uma crise com relacionamentos em amizade. Você está vendo muitas pessoas indo embora, você está ficando com um ciclo cada vez mais fechado, e isso talvez te preocupe. Ou problemas na sua família, problema na sua escola, na sua faculdade, problema no seu trabalho. Então, você vê toda essa situação, que são motivos, não descartes, são motivos para você reclamar, são motivos para você murmurar, são motivos para você ficar chateado, triste com tudo isso. Mas é aí que entra a questão de ter um autocontrole dos seus sentimentos. Por quê? Se você toma a decisão, já vou entrar na questão de se alegrar. Se você toma a decisão baseado em alguns sentimentos seus, que vêm no momento de dificuldade, por exemplo, você passa por uma perda, você perdeu o emprego, você perdeu alguém muito querido, ou alguém na sua vida foi embora, tem aquele sentimento de desprezo, né? Você está se sentindo desprezado, ou tem aquele sentimento de tristeza, ou, sei lá, um sentimento de solidão, talvez. Então, são sentimentos que eu não quero sentir, né? Ou que você não quer sentir. Agora, imagina comigo, você tomando decisão da sua vida, do seu futuro, ou de outro, que envolve outras pessoas,
ao seu redor, baseado nesses sentimentos. O que deve se imaginar? Coisas ruins. O que deve se imaginar? Coisas que não vão nos levar a canto nenhum, a não ser em mais desespero, em mais tristeza, em mais solidão, e uma vida completamente destruída por causa desse sentimento. Então, tomar decisão baseada no sentimento é ruim. É claro que nós não vamos tomar decisões baseadas 100% em racionalidade. Entra o equilíbrio. Você vai ter o autocontrole de se controlar e imaginar, cara, eu preciso analisar a situação. E agora eu preciso pedir a Deus força, sabedoria para tomar a decisão cabível, segundo a vontade dele, nesse momento. Para eu me alegrar no Senhor. Por isso que entre essa questão de autocontrole que eu estou batendo bastante na tecla, é porque uma pessoa chegar pensei que tinha alguém batendo na porta. Uma pessoa chegar a esse ponto de adorar o Senhor, se alegrar no Senhor, independente da circunstância, é uma pessoa que realmente tem um autocontrole, é uma pessoa que realmente é controlada, que não se preocupa com a vida nesse sentido de que, independente do que acontecer, me alegrarei no Senhor, independente do que acontecer, eu estou alegre no Senhor. Eu sei que eu estou me repetindo muito, né, nessa questão, mas acredito que é importante para nós entendermos a importância de se alegrar no Senhor, apesar, mano, parece que a porta tá aberta, né? Mas não tá aberta, não. Parece que tem alguém abrindo a porta, tá todo mundo dormindo aqui em casa. Enfim, de se alegrar no Senhor, independente da situação que a gente esteja enfrentando. Por isso que Paulo aí fala isso, e enfatiza isso, por isso que está dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se no Senhor, apesar de qualquer circunstância. Seja ela boa, seja ela ruim, nós devemos nos alegrar no Senhor, pelas suas misericórdias, e a sua vontade, Paulo vai dizer isso em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável. Para nós, aí você tem que analisar isso. Sempre a vontade do Senhor é boa para nós. Bom, se você vive uma vida na carne, uma vida segundo o pecado, uma vida segundo a sua natureza pecaminosa, com certeza a vontade do Senhor não vai ser boa, nem perfeita, nem agradável para sua vida. Mas se você busca viver uma vida guiada pelo Espírito, uma vida voltada para o Espírito, uma vida voltada para o Senhor, onde você mantém, vai dizer aqui no versículo, onde você mantém a sua mente e coração no Senhor, quando você experimenta a boa, perfeita vontade do Senhor, você realmente vê que ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Mas você precisa estar alinhado com o propósito dele. Porque se você vive uma vida completamente pecaminosa ou voltada para a carne, a tendência é você não gostar do que o Senhor está fazendo na sua vida mediante a vontade dele. Então, por isso, passei por um momento, eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, um momento complicado da minha vida, se você pode ver o vídeo lá, acho que deve aparecer em algum lugar aqui. Falei sobre isso, um momento que eu passei de dificuldade, um amigo meu chegou e comentou, cara, ora Deus, pergunte para Deus se esse momento que está acontecendo, não é ele mexendo os pauzinhos para colocar você em uma posição ou em um caminho que aproxime mais você do propósito que ele tem para sua vida. E talvez essa relocação, esse momento de tirar daqui e colocar aqui, doa. Por quê? Eu tô aqui, no meu caso, esse é o meu caso. Eu tava aqui no desemprego, foi caso de questão de empresa, de emprego mesmo, meio que cortou mesmo. Eu tava aqui, eu tava confortável, tava ganhando bem, estava completamente tranquilo mediante toda essa situação. O que ele fez? Cortou. Me colocou para outro lugar. Hoje, eu vendo a posição que eu estou, eu percebo que onde eu estou me aproxima mais do propósito que tem para minha vida do que onde eu estava. Mas essa relocação foi fácil? Com certeza não. Doeu demais. Doeu demais. Fiquei muito desesperado. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida para eu ficar tranquilo mediante esse processo, com certeza, sei lá, o que eu poderia ter feito. Eu fiquei, sim, toda hora que aconteceu alguma coisa no meu coração, uma preocupação em relação à situação que eu estava passando, eu apresentava ao Senhor. Falei, pai, é o seguinte, eu tô assim, eu tô desesperado, eu não tô aguentando,
eu tô quase assustando, me ajuda, traz paz para minha vida. Por quê? Eu colocava um exercício em prática, que eu acredito que isso é uma prática que devemos ter com o Senhor, que é o que está nesses versículos aqui de Filipenses capítulo 4. Então eu meditava bastante nisso. Sempre que eu estou conversando com alguém que está passando um momento difícil, eu aconselho, cara, medita em Filipenses capítulo 4, versículo 4, foi o conselho que me deram. E é algo que tem me ajudado. É claro que nosso dever não é só meditar somente nesses versículos. Nós temos um livro inteiro, gigante, para meditar, para buscar do Senhor, buscar a sua sabedoria. Mas se você quer começar, comece por aqui, ou um versículo que você vê Deus falando com você, comece devagar, comece dando um passo de cada vez. Enfim, vamos voltar para o texto, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor, repito, alegre-se sempre. Entramos no versículo 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Daí uma esperança que esquecemos desse detalhe muito importante de que o Senhor está vindo. Às vezes, pela correria do tempo que nós estamos passando, esse fez muito sentido na minha vida. Eu já vou explicar essa questão de nós ser amável em tudo que a gente faz. Mas eu quero falar sobre esse Senhor virá em breve. Nós sabemos que está apontando para um Cristo que virá para buscar a sua igreja amada. Aqui na NVT que eu estou lendo para vocês, fala o Senhor virá em breve, mas na NVI, ele fala, perto está o Senhor. E outras traduções vai falar, o Senhor está próximo. E eu tava, quando eu li isso aqui, meditando uma vez, que eu tava passando por um momento muito difícil, quando eu li esse perto está o Senhor, eu falei, Senhor, eu fiquei, Senhor, o Senhor está perto. E quantas vezes eu me afastei para longe por pensar que era a decisão certa a fazer. Quantas vezes eu passando por momentos difíceis, eu me afastava do Senhor, pois eu pensava na minha cabeça, eu não vou apresentar isso ao Senhor. Por quê? Nossa, olha o pensamento que eu tinha, que o inimigo tinha colocado na minha cabeça em relação à oração ou em relação a apresentar meus problemas e dificuldades a Deus. Sempre quando eu passava por um problema, um momento difícil, a primeira coisa que eu fazia era me afastar do Senhor. Uai, isso parece meio que contraditório, né, com o nosso posicionamento cristão. Mas por que eu me afastava? Na minha cabeça funcionava dessa seguinte maneira. Errei, pequei, fiz lá besteira, enfim, caí, ou tô numa fase ruim que é por pura consequência das minhas atitudes. Então, na minha cabeça, a responsabilidade era minha. O Senhor sabia disso. Eu não entregava ao Senhor, por quê? Eu vou cuidar disso sozinho. Eu criei esse problema, eu me enfiei nessa roubada, agora que eu resolvo esse problema. O Senhor não tem nada a ver com isso, então eu não vou apresentar ao Senhor. Erro meu fazer isso, cara. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Isso só me deixava mais longe do Senhor. Isso me deixava mais afastado do Senhor, porque na minha cabeça eu pensava, eu quero barganhar com o Senhor. Se eu orar aqui, se eu jejuar aqui, ou se eu buscar aqui, se eu fizer uma oração aqui, o Senhor vai me abençoar. Se ele não quiser, ele não abençoa. E vai continuar sendo Deus por isso. É isso que a gente deve entender. Ele é soberano, ele é exaltado, ele é santo, independente se ele age a nosso favor ou não. Beleza? Mas é importante a gente sempre chegar com ele em questão de relacionamento. Nem sempre o meu melhor amigo ele vai resolver meus problemas, mas é alguém que vai estar lá para me ouvir. Assim vice-versa. É um relacionamento, um convívio, é uma comunhão que nós temos com o seu melhor, você tem com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, com o seu líder, com aquela pessoa que você confia mais. Com o Senhor não é diferente, deve ser muito mais aprofundado do que isso. Você deve confiar 100% nele, independente se ele fizer de acordo com a sua vontade ou não, porque a vontade do Senhor pode ser, e às vezes, na grande maioria das vezes, é completamente muito ao contrário do que nós sonhamos. Às vezes nós sonhamos muitas coisas e Deus está lá para destruir esses sonhos, porque não se encaixa na vontade dele, ou esse sonho vai nos levar para um caminho que não é da vontade dele. Nossa, um Deus que destrói sonho. Muito bom esse livro, leia. E isso é a vontade de Deus. Mas nós devemos entender que ela é boa, perfeita e agradável. Tem uma ilustração que me fizeram uma vez, não sei onde eu vi isso aí, é meio que como se a vontade de Deus fosse um tapete, não sei se você tem tapete na sua casa, mas geralmente o tapete por cima tem um desenho, ou tem alguma ristra, tem algum abstrato, tem alguma coisa bonita por cima do tapete onde a gente pisa. Beleza aqui, até aqui você me acompanhou.
Mas, pô, debaixo do tapete, tá as costuras, tá tudo feio, tá tudo bagunçado. Mas o propósito não é você ver debaixo do tapete. Tá? O debaixo do tapete tem que ficar pra baixo. Tem que ficar no chão. Não é pra você ver. Não é pra você reclamar, nossa, a parte de baixo tá feia. A não ser que o tapete seja dupla face. Mas é difícil fazer isso, porque uma parte sempre vai estar mais suja do que a outra. Enfim, não sei nem se existe esse tipo de tapete que se alguém teve essa ideia, eu vou criar um tapete de duas faces, cara. Pra quê? Não faz sentido. Enfim, a ilustração do tapete. Foco na ilustração do tapete. Não me deixa, por favor, fugir dessa ilustração. A parte de baixo é feia. A parte de cima é bonita. Nós, quando olhamos para o plano do Senhor em nossa vida, geralmente olhamos pela parte de baixo. Não entendemos nada. Não sabemos para onde está indo, para que nos chamou, o que nós vamos fazer. É meio que sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E não mostrou. Vai sair da sua terra e vai para aquela terra aí, ó. Onde? Aquela. Marque no mapa aí, ó. É essa aqui, ó. Marca um X aí. Chega lá, vai ter tudo de bom pra sua vida. E não fala isso para Abraão. E fala, sai do meio dos seus parentes, sai do meio da sua galera e vai para uma terra que eu te mostrarei no processo. Esse é o ponto que nós devemos entender. Um ponto muito importante. Deus vai estar revelando e vai revelar cada vez mais o plano dele para nossa vida aqui na Terra, né? Porque sabemos o plano superior, sabemos um plano maior de Deus que é viver com ele, pois sabemos que ele está vindo em breve, como nós acabamos de ler no texto, no versículo 5. O Senhor virá em breve. Agora a questão de fazer tudo de forma amável ao Senhor, deixa eu te contar um negócio. Eu trabalho como eu sou design gráfico, sou formado em design gráfico, eu trabalho na minha área, eu amo minha área, e é uma área que eu amo demais, que hoje eu tenho a oportunidade de servir a minha área, ao mesmo tempo que eu estou servindo o reino através da minha área. É o momento que eu estou sentindo mais utilidade no serviço ao reino, porque eu posso expressar, eu posso trabalhar, eu posso servir o reino com a minha profissão. Mas, Leandro, minha profissão é contabilidade, minha profissão é isso, é aquilo e tal, e não trabalho diretamente na igreja ou uma instituição cristã, independente. Aí que entra a questão. Tudo que todos vejam, que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Se eu amo o que eu faço, eu vou fazer com todo o amor possível. Porque eu me alegro no Senhor. Porque Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão do meu sorriso. Ele é a razão de eu estar vivo. Ele é a razão de eu poder respirar. Ele é a razão de eu poder estar aqui e adorar o nome do Senhor. Ele é a razão de eu poder ter minha família e de eu ter a oportunidade de ter uma renda para sustentar minha família e ajudar as pessoas que precisam. Ele é a razão de tudo isso. A razão da minha salvação, de eu ter a oportunidade de falar para o meu colega, de falar para o meu amigo, de falar para minha família que Deus é amor e que Ele nos salvou e que Ele quer que nós estejamos com Ele. Tem outro motivo para você não se alegrar com isso? É difícil? Muito. Muito difícil. Viaja comigo. Em Salmos. Deixa eu só marcar aqui para mim. Não está aberto aqui, né? Vamos lá. Em Salmos 1, temos algo muito interessante que eu já falei um tempo atrás para uns amigos. Já fiz algumas ministrações sobre esses salmos, né? O primeiro salmos que você tem. Vamos lá. 45, 33. Aqui, ó. Salmos 1. Olha o que diz. Olha o que diz Salmos 1. Deixa eu trazer aqui para cima para você ver o que eu estou lendo. Em Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, olha o versículo 2. Ao contrário, sua satisfação ou prazer, em outras traduções, está na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Foco aqui na questão do prazer e da satisfação. Está onde? Na lei, na palavra de Deus. E quem é a lei do Novo Testamento? O próprio Cristo. Qual é a satisfação que nós devemos ter? Onde deve estar? Em Cristo? Tem que estar em outro lugar? Não, somente em Cristo. Então, somos felizes, somos bem-aventurados por ter a nossa satisfação e alegria e prazer no Senhor Jesus. Quando nós pensamos em prazer,
nós temos muitas pessoas têm, na verdade, não vou generalizar isso aqui também, é pensar logo em sexo, mas nós temos prazer em fazer muitas coisas. Eu tenho prazer em atuar na minha área. Eu tenho prazer em fazer outros hobbies, como audiovisual, como gravar vídeo. Eu gosto de fazer isso aqui, isso é uma forma de ter prazer. Eu tenho prazer de desenhar com meus amigos, de conversar, de poder bater um papo, jogar um joguinho de tabuleiro, ou brincar com eles de alguma coisa e tal, sair, passear, praia. Isso me dá satisfação, me traz prazer. Onde é que entra o Senhor nessa questão? Onde é que entra a meditação na sua palavra nessa questão? Porque o cara que tem prazer no Senhor, medita de dia e de noite, certo? Entra uma questão muito importante. Quanto do nosso tempo nós separamos para o Senhor? Quanto do nosso tempo nós colocamos ao Senhor? Fala, Senhor, eu tenho prazer em te adorar. Eu te adoro. Desde o momento que eu acordo, eu estou te buscando, eu estou te adorando. Mas, Leandro, você está falando isso que nós devemos estar buscando o Senhor dia e noite, mas eu trabalho. Eu saio 5 horas da manhã da minha casa, pego um ônibus para poder tentar chegar às 8 horas do meu trabalho. Eu saio do meu trabalho 6 horas, 7 horas da noite. Chego em casa 8, 9 horas da noite para, quem sabe, jantar, se não estiver muito cansado, dormir. Onde é que eu consigo encaixar o Senhor nisso? Na sua rotina, meu amigo. Na sua rotina. Em tudo que as pessoas venham ver. Que as pessoas venham ver que tudo que vocês estão fazendo, é amável. Se você ama tudo que você faz, as pessoas estão vendo que você tem um amor dentro de você. E quando você é perguntado por que você está fazendo isso de uma forma tão sorridente, você explica porque Deus é a minha alegria. Porque o Senhor é a minha alegria. Eu sinto prazer de servir o Senhor. Mas, Leandro, você não conhece meu chefe. Leandro, você não conhece meu professor. Leandro, você não conhece aquelas pessoas que estão naquele lugar. Elas são abençoadas demais para não falar outra coisa. Eu não conheço mesmo. Eu já passei por muitas coisas. Eu tive muitas pessoas ruins em minha vida. Mas se nós não servimos, se a gente não servir ela como se estivesse servindo ao Senhor, se a gente não servir aquele chefe que você chama de chato, talvez ele nunca vai conhecer o verdadeiro amor de Cristo, porque você fechou seu coração porque achou ele chato, porque achou ele um cara abusador. Ah, mas não tô aguentando mais ficar nesse emprego. Pede pro Senhor de tirar de lá ou sai do emprego. Ah, mas eu preciso desse emprego. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Então faça de tudo alegre. Olha para a oportunidade que você tem. Estamos em um país que tem muitas pessoas desempregadas. Ou estamos em um país que tem muitas pessoas que estão passando fome. E você tem um emprego. E você tem de onde está um sustento. Por mais pouco que seja, por mais mínimo que seja, você tem. Tem pessoas que não têm. Ah, lembra, você quer comprar minha vida com as outras pessoas? Enfim, cara. É você entender que a sua satisfação e prazer está no Senhor. Isso é de dia e de noite. Independente do que seja. Se você sente mais prazer em falar sobre futebol, se você sente mais prazer em falar sobre outras coisas que envolvem o seu vínculo com as suas amigas, se você sente prazer em só resenhar, só passear, ou fazer essas outras coisas, comece a encaixar isso no Senhor. Quando eu meditei nesses salmos, eu entrei numa questão que eu me tornei chato. Chato. Sabe por quê? Eu pensava na questão, tá, beleza. Então tudo nós vamos falar do Senhor. Eu vou chegar com meus amigos e começar a falar do Senhor, do que eu meditei, do que eu ouvi do Senhor e tal. Alguns acataram isso, outros se afastaram. E eu pensei, nossa, eles não querem saber do Senhor, eles não querem saber de Deus. Eu julgava, porque na minha cabeça, se aquilo coçava os ouvidos dele, são joio. Só que, cara, eu acho que eu tava muito errado. Eu tenho certeza que eu estava errado nessa questão, porque eu me sentia muito superior a eles, por querer encaixar Deus na minha rotina, tipo, chegar numa conversa e vamos falar de Deus. Não que isso seja errado. Se surgir a oportunidade, fale, converse com seus amigos, ore com seus amigos cristãos, e faz um momento de louvor e adoração a Deus, mas você pode encaixar uma adoração a Deus, uma satisfação de estar servindo a Deus em conversas. Sabe como eu percebi que as maravilhas, as misericórdias de Deus, as oportunidades que Deus estava me dando, quando eu estava com toda a minha família reunida, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e a gente estava conversando, rindo, contando piada, e rindo alto, sabe aquela risada que sai de dentro, nossa, que é bom você estar naquele momento que você quer congelar aquele momento para sempre? Eu vi aquilo, cara, as misericórdias de Deus estão aqui. Nesse momento que nós não damos importância, entre aspas.
não damos uma importância tão necessária, pois pensamos, só é um momento com Deus se nós sentarmos e ler a Bíblia, só é um momento com Deus se nós dobrarmos o joelho e orar. Não estou menosprezando isso. Eu acho isso importante e devemos fazer. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós colocamos nossa vida em serviço a Cristo, e nós sentimos prazer em tudo e que nós fazemos, porque estamos fazendo não para os homens, mas para Deus, nós estamos trabalhando, estamos sustentando, nós estamos nesse serviço, esse serviço que você está aqui, você reclama todo dia, que você não aguenta mais as pessoas, não aguenta mais o seu chefe, é a oportunidade que Deus está te dando para você servir o próximo, porque é nessa renda que você está ganhando que você pode ser um bom administrador das suas finanças, porque é uma oportunidade que Deus está te dando para você ser responsável pelo que você ganha e não gastar tudo que você tem, separar o que é o que você vai gastar, separar das dívidas, separar tudo aquilo e juntando, eu consegui separar somente R$ 1 para Deus e tal, cara, amém. Eu consegui separar somente R$ 1 para ser solidário, amém por isso. Então são formas de a gente fazer tudo que nós fazemos de forma amável ao Senhor e servir as pessoas que nós achamos ruins da forma mais amável possível. Porém, eu cheguei no ponto que eu estava trabalhando demais, eu estava com muita sobrecarga sobre a minha cabeça, ao ponto de eu ter passado mal. Minha cabeça deu um pife, desmaiei, quase desmaiei no caso, não desmaiei, quase desmaiei, eu fiquei muito tonto, tive que parar no hospital. Por muitas demandas que estavam acontecendo na minha vida. Eu não estava sentindo mais prazer nenhum. E eu não estava fazendo nem de forma amável a minha profissão. Profissão que eu estudei, profissão que eu escolhi e que eu amava fazer. Chegou a um ponto que eu estava fazendo tanto e só estava meu tempo todo era só aquilo, que eu me dei conta, depois que eu disse essa passagem, fiquei, eu não estou fazendo isso da forma mais amável possível. Eu só estou fazendo por fazer. Eu só estou fazendo por fazer. E por causa disso eu fazia meio que tudo, sabe? Vai, passa, e voltava a alteração. Por quê? Eu fazia de qualquer jeito, cara. Eu fazia de qualquer jeito. E isso me causou prejuízo demais. Então eu vi que eu não estava fazendo de forma amável. Eu falei, cara, eu preciso consertar alguma coisa na minha vida. Preciso consertar alguma coisa aqui e colocar nos trilhos, porque está fora. Porque não está certo. E vamos continuar. Tem muita coisa. Então, alegre-se sempre no Senhor. E tudo que você for fazer, faça de forma amável. Por quê? Porque você é alegre no Senhor, independente das circunstâncias que você está passando. Seja ela boa ou ruim, seja o ambiente que você está ou não. E uma hora ou outra, Deus te tira daquele ciclo e te coloca em outro ciclo. Seja alegre no Senhor. Para que as pessoas vejam que tudo que você está fazendo é de forma amável. E lembre-se na esperança que você tem. A esperança suprema que você tem não é de você enriquecer, a esperança que Deus te dá não é de você enriquecer, de você ter 5 carros ou uma mansão, isso, aquilo e tal, que muitas pessoas falam sobre a questão de prosperidade. Não é sobre isso. Eu acredito que Deus tem e vai nos guardar, vai nos dar sustento que nós precisamos aqui na Terra e não vai deixar faltar nada de necessário na nossa vida. Eu acredito muito nisso e acredito que nós podemos também prosperar, mas de forma sábia, administrando, tendo várias rendas, trabalhando bastante para poder crescer. É claro que do nada a gente não vai fazer isso. Não é com dinheiro fácil que a gente vai crescer ou montar um império. É claro que a gente tem que construir isso aos poucos. Se você quer chegar a um patamar muito alto, construa para chegar lá. O provérbio vai dizer, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. O provérbio diz isso. Eu não sei se o provérbio diz isso. Eu li que o provérbio dizia alguma coisa sobre dinheiro vir fácil. Deixa eu conferir para não ver se eu estou falando besteira para vocês. Achei um provérbio que eu lembrei. Foi o provérbio que eu lembrei. Ele não diz diretamente sobre dinheiro vir fácil, mas ele fala sobre dinheiro. É esse aqui, ó. Corrigindo o que eu falei. Ele fala sobre dinheiro vir por meios ilícitos. Logo acaba. Não existe maneira nenhuma. Eu acredito que não existe nenhuma maneira de você ganhar dinheiro rápido que não seja uma maneira ilícita. Não existe. Eu acredito nisso. Não existe. Aí continua. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Se você quer ter muito dinheiro, aprenda a administrar seu dinheiro, aprenda a investir seu dinheiro, aprenda a separar seu dinheiro, aprenda a separar o que é do Senhor, aprenda a separar o que é do governo, aprenda a separar o que você vai gastar, aprenda a separar o que você vai usar como necessidade na sua casa, sobre as contas que você tem que pagar. Separe seu dinheiro, organize seu dinheiro, organize sua finança. Ter uma inteligência financeira, ter uma administração financeira
é o dever de todo o cristão. Não existe loteria, não existe tigrinho, não existe casa de aposta, não existe um método de 30 dias para você enriquecer e sair do 1 milhão, não existe nada disso. O que existe é você construir com tempo, com trabalho árduo, se você quer chegar lá na frente. Beleza? Então, voltando aqui, corrigindo o que eu falei, né? Eu acredito que, pelo que eu conheço, mas se você conhece algum versículo que fala que sobre o dinheiro vir rápido, é o que vai mais rápido, né? Isso talvez seja um ditado popular. Enfim, alegre sempre no Senhor e sabendo dessa esperança. Essa esperança, voltando para o ponto, essa esperança que o Senhor virá em breve. Amém? O Senhor virá em breve. E isso é o que tem que nos sustentar. É isso é o que tem que nos manter de pé. A ideia de saber que o Senhor virá em breve. O Senhor virá em breve. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, pois nós colocamos isso na nossa cabeça, nós sempre vamos andar alegre, sabendo, cara, independente de qualquer forma, o Senhor virá em breve. O momento que eu tô passando aqui é difícil demais, não sei se eu vou aguentar. Oh, Senhor, me tira daqui, meu Pai. Mas quando você tem a consciência, a mente no Senhor, o coração no Senhor, você entende, independente dessa situação, o Senhor vai vir e tudo isso vai cessar. Eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais passar por essas situações. Eu acredito que tudo que eu estou passando tem um propósito, o Senhor está me mantendo de pé. Obrigado, Senhor, pela tua presença. E você começa a se alegrar e você começa a adorar o Senhor Jesus, porque você entende o propósito. Deixa eu voltar aqui. Isso. Você entende o propósito da sua vida, é nessa esperança, se agarrar nessa esperança, beleza? Vamos para o versículo 6, que diz, aqui que é o pulo do gato que eu queria chegar. Olha o que diz. Versículo 6, eu tô lendo para vocês na NVT. Não vivam preocupados com coisa alguma. Na NVI vai dizer ansioso. Mesma coisa. Ansioso, preocupado. É a mesma coisa. Dá no mesmo. São os mesmos. O quê? São os mesmos parentes. Preocupado ou uma pessoa ansiosa. É a mesma coisa. Não vivo preocupado com coisa alguma. Em vez disso, em vez de você viver uma vida de ansiedade, preocupado com aquilo que nem aconteceu ainda, mas é você imaginando e você se preocupando e você se doendo por aquilo que não aconteceu ainda. Olha o nível que pode trazer problema para sua vida, na sua cabeça. Você se preocupando com situações, com dificuldades que não aconteceram na sua vida, mas aconteceram dentro da sua cabeça, que estão lá na frente, e você pensa, por causa das minhas consequências que eu estou fazendo, as consequências das minhas atitudes, ou do que está acontecendo até aqui, eu vou chegar lá na frente, eu vou passar por isso, e você se preocupa com isso. Que é isso, cara? Que é isso, velho? Que é isso? Não vivo preocupado com coisa alguma. Em vez disso, ore. Aqui tá. A questão que eu falei no começo, sobre independente da situação, independente do momento, cara, eu estou com sede. Deixa eu pegar um pouco d'água aí, rapidão. Ou seja, vocês não acreditam o que aconteceu, cara. Eu saí daqui, o celular descarregou, não tinha visto que aí estava com pouca carga, cara. Beleza, vamos continuar aqui. O vídeo já tá imenso demais. Tanto faz. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, uma guerreira. Vamos lá. Chegamos no versículo 6, isso é muito satisfatório. Ainda bom que esse deu uma esfriada legal. Não vivo preocupado com coisa alguma, em vez disso, ore pedindo a Deus aquilo. Então, a questão de não andar preocupado é importante, beleza? Não andar ansioso com coisa alguma, apesar das circunstâncias. Então, até aqui nós temos algumas coisas para anotar. Alegrar sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Paulo enfatiza isso, repito, alegre-se. Fazer tudo que a gente faz de forma amável, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, que é de uma forma mais amável possível. Lembrar de uma esperança que nós temos, a esperança no Senhor Jesus, de que Ele virá. Amém? E não viver preocupado com coisa alguma, não viver ansioso por coisa alguma, de querer tudo para agora, de querer aquilo para agora em mim. Em vez disso, em vez de se preocupar, em vez de viver ansioso por tudo que você está passando, será que eu estou enquadrado? Tô. Você vai praticar o seguinte: em vez disso, ore.
a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Aqui temos um negócio muito legal, beleza? O que nós vamos fazer? Não vamos viver preocupado. Por quê? Nós vamos entregar a Deus tudo, as nossas preocupações e ansiedades. Para quê? Você vai saber lá na frente. Nós vamos ler isso rapidão. Rapidão, daqui a pouco. Não vamos viver preocupados, nós vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que está nos preocupando. Senhor, é o seguinte, essa amizade me preocupa, me deixa ansioso. Essa situação do meu trabalho me preocupa, me deixa ansioso. Essa situação que eu estou passando me preocupa, me deixa ansioso. Entregar ao Senhor tudo aquilo que te preocupa, meu irmão. Porque você vai se preocupar com aquilo que nem aconteceu aí na sua vida, é tudo a sua cabeça criando situações na sua vida. Entrega ao Senhor tudo o que te preocupa. E pede aquilo que vocês precisam. O que é que você precisa? Ah, Senhor, eu preciso de ter um carro do ano. Você não precisa ter o carro do ano, para com isso. Eu preciso ter um novo lançamento do iPhone que vai lançar esse ano, que é o 18. Você não precisa disso, para com isso. Para com isso. Pelo amor de Deus, Senhor Jesus Cristo. Não me faça ir aí, enfim, orar por você. Vamos falar outra coisa. Não é isso que você precisa. O que é que nós precisamos? Jesus, ele vai falar algo muito interessante. Vamos lá? Em Mateus, capítulo de número 6. Ele está no Sermão do Monte. Ele está ensinando a galera. Ele está falando coisas sábias lá naquele lugar. Ele ensina como orar. Mas também ele ensina para não andarmos preocupados com coisa alguma. O que ele vai dizer? Mateus capítulo 6, versículo de número 25, vai dizer: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejo como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se Jesus falando, vestiu-se como um deles, os lírios do campo. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não tem importância nenhuma, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas, Leandro, que está falando aqui? Tem muita gente, eu já vi muito a galera falar, lendo só esse versículo, o versículo de número 32, de forma errada, cara. Eu já vi muita gente falando, busque primeiramente o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que está escrito. Olha o contexto. Ele tá despreocupando a galera. O que ele tá dizendo? Galera, ó, não se preocupe com vestir, não se preocupe com a comida, não
se preocupe com nada disso. Pois o mesmo Deus que alimenta os passarinhos, que dá o sustento aos passarinhos, o mesmo Deus que verte as flores, as ervas do campo, é o Deus de vocês. E vocês são criatura deles. E vocês são filho deles. Dele, no caso de Deus. É essas coisas, os necessários para comer, vestir e viver. Nós não podemos, é como Jesus fala, nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida. Não tem como você colocar 48 horas na sua vida. Não tem como você acrescentar uma hora a mais nas suas 24 horas. Não tem como. Mas tem como você viver despreocupado com os necessários. É claro que, eu vou voltar a esse ponto de novo, porque tem muita gente que pensa que é assim que se faz. É claro que você não vai ficar sossegado, balançando o pezinho pra cima, sabe? Uma rede. E quando Deus trabalha. Não é isso, não, meu irmão. Vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Porém, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando nós colocamos em primeiro lugar Jesus e a sua justiça, as demais coisas que acabou de dizer aqui, que é o vestir, que é o comer, que é o sustento necessário para a nossa vida, ele vai acrescentar enquanto a gente está buscando o reino de Deus. Vamos continuar. Versículo 34. Portanto, eu tô lendo Mateus capítulo 6, para ver se, não sei se você sabe disso. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Para que procurar outro? Me diz aqui, para que procurar mais preocupação se basta a preocupação que o dia já trouxe? Para que procurar mais? É claro, não julgo. Muitas pessoas, eu sou assim, não estou aqui me colocando numa posição, eu estou conversando com vocês, como nós somos, seres humanos, pecadores, somos assim. Mas quando aqui está dizendo, não vivo preocupado com coisa alguma, lembra o que Jesus falou, cara, não se preocupa com o necessário, não se preocupa com vestir, não se preocupa com aquilo, porque Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Em vez disso, ore pedindo a Deus, pedindo o que precisa. O que é que você precisa, irmão? Você precisa viver. Você precisa viver. Você consegue viver sem um celular. Você consegue viver sem rede social. Você consegue viver sem um trabalho. Deus pode sustentar por esse tempo. Não sei se você consegue viver sem um trabalho, você tem que trabalhar. Esse trabalho que você tá, deixa eu recapitular essa questão do trabalho para não sair como errado. Você consegue viver sem esse trabalho, pois você vai viver em outro trabalho, beleza? Você pode montar sua empresa, você pode viver outro negócio, você entendeu? Não existe só esse trabalho, beleza? Vamos lá, recapitulando essa minha fala para não ser tão errado, né? Pessoas vivem sem trabalhar, é difícil demais. Enfim, tem como vocês terem o necessário para viver. Pedindo o que precisa e agradecendo por tudo que ele já fez. Agora eu peço que vocês façam um exercício bem interessante, bem legal. Olhe para trás. É o momento que eu permito que vocês olhem para o seu passado, beleza? Porque tanto você preocupar tanto com o futuro, que é a ansiedade, ficar olhando para o passado e remoendo as coisas que se passaram também é meio errado, que acaba te prejudicando também, meu filho. Então, as duas coisas, tem que ter um equilíbrio. Viva o presente, viva para Deus, busque primeiramente o reino dos céus, beleza? Mas olha para trás e veja o que Deus já fez na sua vida. Eu não consigo ver nada. Força um pouquinho aí para você ver o que Deus já fez na sua vida. As misericórdias de Deus, as oportunidades que Deus está te dando, as bênçãos que Deus está te dando, os momentos que você pensou que tudo ia acabar, mas aqui você está vivo, está vivo. E agradeça por tudo que Ele já fez. Isso na sua vida, aqui na Terra, em coisas materiais, às vezes coisas que foram sobrenaturalmente acontecendo na sua vida. E, principalmente um fato, você foi salvo. Quer algo mais que isso? Quer o quê? Quer R$ 1 milhão? Quer uma BMW? Porsche? O que vale mais que a salvação?
Percebe? Alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Você é salvo. Faça tudo de forma amável. Por quê? Porque você é salvo. E você foi amado por um Deus. Você foi amado por Cristo. E lembre-se que o Senhor virá. Por quê? Ele veio, morreu por você, foi e vai voltar. Não viva preocupado com o futuro, com coisa alguma. Entrega tudo ao Senhor, pedindo tudo que vocês precisam, porque Ele te deu essa oportunidade através da salvação. Tem algo mais valioso que isso? Mais valioso que a salvação? Mais valioso do que as misericórdias? A graça, que você nem merecia, nem eu merecia, ninguém merecia. Paulo mesmo vai dizer, todos estão destituídos da graça de Deus, pois todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Ninguém consegue alcançar a salvação por mérito próprio. É graça. Nem merecíamos isso, mas Ele nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira que você não consegue nem compreender, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe? Onde estamos chegando? Aonde tudo onde está se ligando? Vamos lá, recapitular. Alegre-se sempre no Senhor. Faz tudo de forma amável. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Está perto. Não vive preocupado, cara. Pois o Senhor te dá o sustento. Beleza? Em vez disso, ore a Deus. Entregue tudo a Deus. Em orações e súplicas. E agradecendo a Ele. Perdão. 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 Agradecendo a Ele por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Então, vocês, versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em quem? Em Cristo Jesus. Aqui nós vamos caminhar para o encerramento, porque o vídeo tá grande pra caramba. É o maior vídeo que eu já gravei para esse canal. Eu me orgulho disso, porque foi um vídeo sem roteiro. Foi assim, eu vou gravar. Eu tava pensando em fazer uma live. Talvez ainda faça uma live. Que eu quero conversar com vocês ao vivo. E talvez não agora, não sei. Vou pensar ainda nesse caso, que eu querendo não, tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha, sou tímido demais pra isso, pra fazer uma live. Não sei como é que eu vou fazer, se eu faço aqui, ou se eu faço na outra rede, na rede lá dos vídeos curtos. Eu não sei, eu vou pensar, vou orar a Deus pra apresentar essa causa aí. Versículo 7 fecha com chave de ouro esse versículo aqui. É claro, o capítulo inteiro o capítulo inteiro de Filipenses 4, assim como a carta toda, é uma carta muito boa para se ler. É um livro muito bom, assim como toda a Bíblia, né? Mas eu aconselho você a meditar em Filipenses, né? É uma carta que nós vemos Paulo mandando para amigos, sentindo saudade de amigos, uma carta com muito carinho, com muito amor que Paulo escreve, mesmo estando preso, mesmo estando uma situação difícil. Ele escreve essa carta, encorajando os irmãos a continuarem firmes na fé. Por isso que aqui nós estamos vendo, alegre-se sempre no Senhor. Porque sempre, apesar de qualquer situação, de qualquer circunstância, nós estamos vendo palavras de um homem que escreveu isso preso. Ele está alegre no Senhor, pelo que está acontecendo na igreja lá em Filipe. Então ele fala, continua alegre. Alegre-se sempre no Senhor. Em vez disso, nós temos algo muito interessante que vai dizer aqui mesmo nesse capítulo. É aí dizendo, no versículo 10, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupa comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Digo isso por estar... não digo isso, perdão, versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito. Lembra daquela questão de procurar Salmos 1, satisfação no Senhor? Olha o que Paulo está dizendo. Aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho.
Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade, pelo qual estou passando. Então, nós estamos vendo aqui a palavra de um homem que está feliz pelo que está passando. E que não importa a situação que vai passar, o que já passou, ele se alegra no Senhor, porque apesar de todas as situações que ele está passando, ele é feliz no Senhor. Pois ele tem irmãos no Senhor, pois ele tem a salvação do Senhor, pois ele tem a graça do Senhor. Então, por isso que ele está dando esse conselho para os irmãos. Alegre-se sempre no Senhor. Porque eu sou feliz por ter vocês, dizendo para os irmãos felizes, eu sou feliz por ter vocês se preocupando comigo, eu sou feliz pela graça de Deus, por ter meus irmãos de compartilhar, por poder compartilhar essas experiências, eu sou feliz de gravar esse vídeo, mesmo que esse vídeo esteja chegando a 1 hora, eu sou feliz de gravar isso, porque eu posso compartilhar isso que eu estou sentindo, eu posso compartilhar essa experiência, eu posso compartilhar essa palavra, é isso, é isso. É isso. Por isso que o versículo 7 então diz: então vocês experimentarão a paz de Deus. Aí que entra aquela questão que eu falei no começo, sobre ter um autocontrole sobre suas emoções. Porque não adianta você tomar decisão em momentos que você está muito triste, em momentos que você está muito alegre, em momentos que você está passando por um sentimento muito forte. Não adianta você tomar decisão, porque suas decisões vão ser baseadas nisso. Mas quando você faz isso, você começa a praticar o que está no versículo 6. Não vai viver preocupado com coisa alguma, porque você sabe em quem confiar. Você sabe em quem contar. Você chega com o Senhor, você conta, você deposita. Você fala, Senhor, é isso. Por quê? Porque você tem um relacionamento com o Senhor. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão de barganha. É porque você tem um relacionamento com o Senhor. Eu ilustrei no início, falando, se eu tenho um melhor amigo, eu chego com ele, converso com ele, um problema que eu tô passando, por mais que ele não possa resolver aquele problema, mas o fato de eu estar conversando com ele, de eu poder contar com ele, para poder desabafar aquilo, mostra o significado da nossa amizade. O relacionamento com o Senhor deve ser muito mais profundo do que esse relacionamento que eu tenho com o meu melhor amigo. Por quê? Porque com o Senhor é o que me salvou, é o que me deu essa graça, essa oportunidade de poder conversar com ele, e deve ser mais profundo, não é questão de barganha, é questão de você entender em quem você está confiando, pois ele está te sustentando, é o plano dele que você está vivendo, é a vontade dele que você quer viver. Então fala, Senhor, isso que eu estou sentindo no meu coração, essa questão de inveja, tristeza, essa questão, essa preocupação que está no meu coração, pode atrapalhar o meu relacionamento contigo. Então tira. Então tira essa preocupação. Então tira essa ansiedade. Me deixe viver a plenitude da tua palavra. Me deixe viver a plenitude da tua verdade, da tua vontade na minha vida. Porque quando você começa a depositar isso em Deus e pede para ele, Senhor, derrama sua paz na minha vida, te entrego tudo que está me preocupando, Senhor, para que vai servir a paz de Deus? Para você olhar para o seu problema da forma mais passiva possível. Porque quando você tá com a paz de Deus, você olha para o seu problema e pensa, eu sei como resolver isso. Como? Pois Deus derramou a paz dele sobre a minha vida. Eu estou vendo tudo como se fosse uma calmaria. E eu, segundo a palavra do Senhor, segundo a sabedoria que o Senhor me deu, segundo as experiências que eu tenho, eu sei como resolver isso. Viaje comigo, Romanos capítulo 5, para a gente terminar essa questão aqui, que nós vamos entrar no finalzinho desse versículo. O mesmo autor, apóstolo Paulo. Passei. Olha o que vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Eu vou continuar. Gente, acho que aqui você já percebeu que eu gosto de falar pra caramba. Isso eu gosto de falar pra caramba porque, nossa, como Deus é maravilhoso. Olha o que o apóstolo Paulo tá dizendo. Tá dizendo, ó. Não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ela produz o quê? Perseverança. Eu tô lendo aqui na minha Bíblia, a NVI,
Mas bora pra NVT. Ó, vou ler na NVT. Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Olha o que Paulo vai dizer. Deixa eu voltar meu vídeo aqui pra mim não perder a referência do ângulo. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. De novo, também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos esperança. Qual é a esperança que temos? Que Cristo irá voltar. Quanto mais nós estamos passando por dificuldades, mais nós sabemos que Cristo está voltando. Cristo está voltando. Cristo está voltando. E vamos ter mais essa perseverança e nessa esperança. Tá. E aí continua, versículo 4. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Lembra o que está escrito no versículo 4? De Filipenses capítulo 4? No versículo 5, na verdade, perdão. Isso, no versículo 5. E tudo que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Como é que nós vamos fazer tudo de forma amável? É que nós somos amados pelo Senhor. É por isso que está dizendo aqui. Essa esperança não vai nos decepcionar, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo e nos enche o coração com seu amor. E tudo que nós fazemos é com amor, pois nós temos o coração preenchido e enchido com o amor do Espírito Santo de Deus que Cristo nos deu. Mas aí diz que o problema que nós estamos enfrentando na nossa vida não é o fim, mas serve com um propósito para cada vez a gente ter uma perseverança, ter um caráter aprovado, e nesse caráter aprovado ter essa esperança fortalecida, como eu disse. Tudo tem um propósito, tudo é um processo que nós estamos passando. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus vai fazer você entender que o problema que você está passando tem um propósito. E o propósito é para fazer você amadurecer, para você ser aperfeiçoado. Para quê? Porque vai vir mais problemas lá na frente. Vai vir mais situações difíceis lá na frente. Outra coisa, na sua vida, vai vir problema difícil na sua vida, mas também vai vir problemas na vida de outras pessoas que você vai ter que ajudar. Por quê? Porque você entendeu uma coisa: o evangelho não é somente para você. O evangelho é para ser compartilhado. E como é que você compartilha esse amor? Você vai ter experiência para ajudar o seu irmão. Você vai ter experiência para falar: ó, eu passei por isso. E o que eu fiz? Foi isso. E como eu saí? Fazendo isso. E aí vai entender o que fazer. Beleza? Que excede todo entendimento, guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Assim eu termino. E acho que você deve estar dando graças a Deus, que agora eu termino de verdade. Assim eu termino. Termino com um recado muito importante. Que a nossa mente, o nosso coração está em Cristo Jesus. Primeiro, nosso coração é enganoso. Nossa mente é fraca demais. Não há lugar melhor para depositar o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. Nossas emoções, tudo que nós raciocinamos em Cristo Jesus. Sabendo que a vontade dele é perfeita, sabendo que a vontade dele é agradável para a nossa vida. Não há lugar melhor para depositarmos a nossa confiança. Não há lugar melhor para depositarmos o nosso coração. Guardará o coração e a mente. Tem muitas coisas que a gente pode... Só nessa parte aqui tem muitas coisas que a gente pode falar sobre pessoas que não guardam o coração. Distribui o coração para muitas outras pessoas que machucam o coração. Beleza? Questão de relacionamento. Isso é muito importante. Mas não é nesse vídeo que eu vou falar sobre isso.
em outro vídeo, uma outra oportunidade, talvez uma live, a gente pode conversar sobre essa questão de guardar o nosso coração para a pessoa que nós vamos nos casar e não sair distribuindo como se fosse panfleto, beleza? Você que é jovem, você que tá aí fazendo essas coisas, para com isso porque você só tá se machucando. E quando chegar a pessoa que realmente é certa para você se casar, você não vai ter nada a oferecer. Um coração destruído, né? Voltando aqui, um coração destruído, porque nós sabemos que isso. Cara, mas eu não vou entrar nesse assunto, beleza? É outro assunto, então é outro vídeo, é outra história. Então, fique com essa palavra, entendeu? Guarde seu coração somente no Senhor. Lembre-se de fazer um exercício legal. Tá difícil? Olha a Deus. Tá complicado? Apresente a Deus. Fale com Ele. Ele quer ter esse relacionamento com você. Ele quer ter esse relacionamento contigo. E é importante você sempre manter isso, né? Conectado com Ele. Perdão. A voz foi embora. Tô aqui quase uma hora falando. Ou mais de uma hora. Porque o vídeo foi cortando, né? Naquela hora que eu fui beber água, o celular descarregou. Então, enfim, cara, é isso. Tô muito feliz de ter gravado esse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai sair como uma live. Talvez não vai ter muitos cortes nesse vídeo. Talvez eu corte algumas coisas ou não. Porque eu quero que saia realmente como uma live. Então pro YouTube vai sair o vídeo completão. E, cara, eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então eu espero ter essa oportunidade. Espero perder essa vergonha de fazer uma live. Pra poder conversar com vocês. Ter esse tipo de conversa. Então é isso, né? É o segredo que eu aprendi. Não é segredo, na verdade, né? Esse, vamos dizer, essa maneira de buscar Deus não é segredo, não é um método escondido que eu descobri nas profundezas do meu sonho, não é isso, não. Tá na Bíblia. Ore, medite na palavra do Senhor e cada vez mais busque o Senhor e tenha esse relacionamento aprofundado com o Senhor, para que você venha ter cada vez mais uma vida voltada para o Senhor. Beleza? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima.